A noite de 12 de março foi marcada por um ataque devastador a Odessa, uma das cidades mais estratégicas do sul da Ucrânia. O céu noturno foi rasgado por uma explosão colossal, transformando em segundos a paisagem urbana em um cenário de fogo e destruição. O alvo? Um enorme cargueiro que, segundo o governo ucraniano, transportava apenas grãos. No entanto, a violência da explosão levantou suspeitas imediatas. Especialistas militares, como o analista Alexander Ivanovsky, contestaram a versão oficial, argumentando que grãos não causam detonações dessa magnitude. A verdadeira carga do navio? Munições destinadas ao fronte de batalha ucraniano. Esse ataque, portanto, não foi um simples incidente, mas sim um recado direto de Moscou. Qualquer tentativa de reabastecer as forças ucranianas será interceptada e aniquilada. As consequências foram além da destruição do cargueiro. Imagens da explosão se espalharam rapidamente pela internet, tornando-se um símbolo do poder militar russo e de sua determinação em esmagar qualquer resistência. Odessa, já marcada pela guerra, mergulhou em pânico. À medida que os incêndios consumiam os destroços, a população fugia aterrorizada, ciente de que a escalada do conflito atingia um novo e perigoso patamar. Mas o ataque a Odessa foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Moscou intensificou sua ofensiva, estendendo seus ataques a cidades estratégicas como Kiev, Kharkiv e Petrovsk. A ação militar russa não era apenas uma retaliação, mas parte de um plano meticuloso para desmantelar a infraestrutura militar da Ucrânia e sufocar suas linhas de suprimento. Cada bombardeio não visava apenas destruir alvos específicos, mas também erguer uma barreira, quase intransponível, contra qualquer esforço de reabastecimento das tropas ucranianas. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reforçava o discurso de Moscou. Ele declarou que essas ofensivas eram uma resposta direta à agressão ucraniana e insistiu que a Rússia não faria concessões. Para Lavrov, a guerra não se limitava a uma disputa territorial, mas sim à proteção dos russos étnicos dentro da Ucrânia, que, segundo ele, estavam sendo forçados a deixar o país. Essa narrativa, repetida constantemente pelo Kremlin, sustentava a justificativa para a contínua campanha militar russa. Apesar da condenação internacional e das severas sanções do Ocidente, a liderança russa permanecia inabalável. Para Moscou, essa guerra era mais do que uma disputa regional. Era uma questão existencial de segurança nacional. Putin e seus aliados viam a intervenção militar não como uma expansão de território, mas como uma defesa necessária para proteger suas fronteiras e sua população. Com o prolongamento do conflito, o número de vítimas aumentava e a situação geopolítica global se tornava ainda mais complexa. O que inicialmente parecia uma crise regional de rápida resolução agora se desenrolava como um impasse prolongado, com consequências imprevisíveis. A política externa dos Estados Unidos, que antes demonstrava apoio firme à Ucrânia, começou a dar sinais de mudança. Especulações sobre uma possível redução no financiamento a Kiev levantaram dúvidas sobre o futuro da guerra. Esse possível ajuste na estratégia ocidental indicava uma tentativa de desescalar o conflito, especialmente diante da crescente insatisfação popular nos países que sustentam o apoio militar à Ucrânia. Diante disso, o governo de Zelensky se via cada vez mais pressionado. Com a guerra se arrastando e os recursos internacionais diminuindo, sua permanência no poder tornava-se incerta. Enquanto isso, o cenário geopolítico global passava por uma transformação radical. As tradicionais alianças entre potências estavam sendo testadas como nunca antes. Dentro do bloco ocidental, havia uma divisão crescente. Enquanto países da Europa Central e do Leste europeu exigiam um apoio militar irrestrito à Ucrânia, outras nações da Europa Ocidental começavam a questionar o alto custo econômico e humano dessa guerra. Esse racha dentro da própria Aliança Transatlântica marcava um ponto de inflexão na política internacional. Mas os impactos do conflito iam além do Ocidente e da Rússia. Outras potências globais, como a China, observavam atentamente o desenrolar da guerra. Pequim adotava uma postura cautelosa, equilibrando sua relação com Moscou.
enquanto estudava os efeitos das sanções econômicas impostas à Rússia. O governo de Xi Jinping sabia que a guerra na Ucrânia poderia remodelar não apenas o equilíbrio de poder na Ásia, mas também a dinâmica do comércio global. O impacto econômico já era sentido em diversos países. A interrupção das cadeias de suprimentos, a disparada dos preços do petróleo e do gás e a escassez de grãos estavam causando crises em várias regiões, especialmente na África, onde a dependência do trigo russo e ucraniano era crítica. A guerra não era mais apenas um conflito entre duas nações, estava reconfigurando toda a economia global. Diante desse novo cenário, o sistema financeiro internacional começava a sofrer mudanças. As sanções contra Moscou estavam acelerando a criação de novos blocos comerciais e incentivando a ascensão de moedas, como o yuan chinês e o rublo russo, desafiando o domínio do dólar e do euro no comércio global. Essa redistribuição de poder econômico e político seria um processo demorado, mas a guerra na Ucrânia já estava servindo como catalisadora de uma nova ordem mundial. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos.